Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Conexão Evangelizar. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesse dia. Esperava ansioso pelo Conexão. O Conexão Evangelizar é um evento que eu gosto muito, que eu criei aqui na agência durante toda aquela luta que nós travamos durante a pandemia, nos momentos mais críticos ali dos fechamentos das comunidades, né? Então, esse evento nasceu durante o período ali mais intenso dos fechamentos, e o objetivo do Conexão é ser um evento de reflexão, de aprendizado, tanto teórico quanto prático também, na perspectiva do marketing digital, da tecnologia, né, do uso da tecnologia e do marketing digital para a realidade evangelizadora, para a nossa realidade pastoral. Então, ele é um evento, ele é uma maratona de palestras durante todo o dia. Então, algumas pessoas, por que ele não é à noite, né? Por que ele não é todos os dias à noite, numa semana inteira? É porque, de fato, essa é a proposta do evento, é a gente maratonar, né, durante todo um dia, palestras, conteúdos aprofundados, trazendo também convidados para discutir, conversarmos e trazermos aí caminhos para a evangelização. E aí tem um outro evento da agência também, que é aí a Semana da Evangelização, e aí essa Semana da Evangelização acontece, de fato, à noite, né? Então, a gente tem formatos para todos os gostos, também tem o programa no Oceano, que é um programa fixo de formação da Dominus, onde toda quinta-feira à noite, inclusive hoje seria um dia de programa no Oceano, como tem o Conexão. Quem é do Conexão, do programa vai participar aqui, inclusive, pelo que eu já vi, eu conheço os nomes de alguns, eu tenho figurinhas carimbadas aí nas nossas formações. Já tem gente que é do programa No Oceano, que é um programa gratuito de formação toda quinta-feira, que já está aqui presente conosco, e a gente tem hoje ainda palestras até às 8 horas da noite, né? Que quando a gente vai encerrar esse evento, e eu peço para você ficar conosco durante todas as palestras, e principalmente na palestra da noite, porque nós vamos ter uma novidade muito especial, muito, a gente está aqui trabalhando incansavelmente, eu fui dormir de madrugada, acordei de madrugada, para deixar tudo pronto para você, porque nós queremos avançar na evangelização, nós queremos e temos o nosso coração na evangelização, e o nosso grande desejo é que a igreja possa crescer no anúncio do evangelho, principalmente porque nós aqui da Dominus acreditamos que todo homem pode conhecer a Deus e é capaz de conhecer a Deus. Então, a gente vai fazer tudo o que for necessário para que essa experiência aconteça. O Conexão tem 5 palestras ao longo desse dia. O tema central é o marketing digital. Pode ser que você diga, Jean, eu não sou um especialista, eu não trabalho com isso, né? Eu já não tenho mais nem idade para lidar com tecnologia. Eu quero dizer para você que não existe isso no marketing digital, né? O marketing digital e a tecnologia, ela democratiza as coisas, ela torna mais fácil o acesso para as pessoas. Quando é que a gente ia imaginar, por exemplo, que os nossos avós, né, as pessoas de mais idade estariam usando smartphone, tendo perfis no Instagram, Twitter, ou sendo influencers no TikTok, como eu já vi pessoas da terceira idade com mais de 2 milhões de seguidores, né, tem aí fazendo conteúdo para a internet e aproveitando, né, esse momento tão significativo para nós do uso da tecnologia. Então, evangelizar para nós pelo meio digital é fundamental, todos nós somos chamados, né? Na igreja, a comunicação, ela não é uma opção para nós, né? Jesus, quando nos pede ide e anunciar, e ele está dizendo ide e comunicar, ide e propagar, ou seja,
comunicar é o nosso negócio enquanto igreja. Nós somos chamados a evangelizar, somos chamados a anunciar. Então, seja muito bem-vindo ao Conexão. É uma grande alegria estar com vocês. E hoje, de forma muito especial, nós temos um convidado que abre para nós os temas, né, deste evento, que é o Francisco, né? Ele vai se apresentar para vocês, vai falar da experiência profissional dele, onde ele está atuando agora na evangelização, e ele vai trazer um tema muito importante para a gente, para falar sobre como a gente pode melhorar a experiência do evangelizando, né? A experiência com a igreja, com a evangelização, como as instituições católicas podem fortalecer esse trabalho de evangelização usando o ambiente digital, certo? Então, Francisco, muito bem-vindo. Este povo é sedento de formação, porque hoje é quinta-feira, 9 horas da manhã, e a gente já está com 44 pessoas nessa sala para aprender mais sobre marketing digital. Então, a sala é sua, pode ficar à vontade aí, ligar o seu microfone e a gente já começar com formação, que é isso que a gente quer durante todo esse dia. Bom dia, gente. Bom dia, Jean. Obrigado pela acolhida. Fico muito feliz pelo convite, né, para poder mostrar um pouquinho da minha experiência quanto à comunicação. Vocês me ouvem bem? Só para confirmar tudo certo, o áudio? Sim. Beleza. Falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu tenho mais ou menos ali, eu acho que quase uns 15 anos com comunicação religiosa, né? Trabalhei numa associação chamada Associação Aliança de Misericórdia, e lá eu fazia de um pouco tudo, né? Então, eu fazia edição de vídeos, fazia postagem no site, fazia gravação de vídeo, então ali foi uma grande escola, né? Onde eu pude aprender um monte de áreas da comunicação, né? Quase todas as áreas ali de comunicação, então relacionamento, pessoas, enfim, produção e tudo mais. Depois trabalhei na Arquidiocese de São Paulo, né, aqui na região Ipiranga, fiz a assessoria de comunicação de 2 bispos auxiliares aqui de São Paulo, e de cada lugar que eu passei eu aprendi um pouquinho com comunicação, né? E na Arquidiocese eu aprendi muito a lidar com essa questão religiosa, né? Então lidar com padres, lidar com bispos, né? Porque é diferente, gente. Apesar das pessoas acharem que comunicação é tudo igual, a comunicação empresarial é a mesma coisa, não é, diferente. É outro universo, é outro mundo, é uma comunicação muito segmentada. E também participei ali da organização, né, da comissão da Semana Missionária da Jornada Mundial da Juventude, que foi aqui em São Paulo, né? E foi muito interessante, para já ir entrando no tema, que ali a gente estruturou uma organização de comunicação estratégica, né? Não era uma comunicação só, vou fazer o postzinho da rede social, vou publicar, vou comunicar o evento, não. A comunicação esteve totalmente envolvida na organização da vigília, da semana missionária e tudo, né? Então, ali foi uma grande demonstração de que a comunicação estratégica, ela perpassa todos os setores pastorais, áreas, passa por tudo, né? Então, isso é muito importante a gente ter muito claro isso, né? A comunicação tem e deve estar envolvida em todas as pastorais, todos os setores, né? Para comunicar o bem que essas pastorais, esses setores estão fazendo. E, por fim, na verdade, por fim, não, depois da Arquidiocese, eu trabalhei na rede jesuíta de educação, né, num colégio, e no colégio eu tive uma experiência de marketing propriamente dito, né? Então, eu fiz a interface entre a comunicação religiosa e o marketing, que é a venda, puramente venda, né? Então, assim, tinha metas para bater, eu tinha que alcançar metas, né? Então, assim, não era somente, eu vou publicar na rede social, eu vou fazer um postzinho sem planejamento nenhum, não, né? Tinha todo um planejamento, tinha todo um público-alvo que a gente queria atingir, né? Porque a gente tinha que segmentar, a gente tinha que descobrir que as pessoas estavam buscando como escola, até para concorrer com outras escolas de portes maiores, seculares, assim por diante, né? Que estavam aí no mercado, né? Então, nós precisávamos fazer um trabalho de marketing, mas não perdendo a essência da espiritualidade, por ser um colégio católico também, né? Uma instituição católica. Então, mas fazendo essa interface, né, entre uma coisa e outra.
E também, e agora por fim, hoje estou trabalhando aqui na Congregação dos Missionários de São Carlos, os escalabrinianos, né? E até o Jean participou do meu processo de estruturação aqui do departamento, e está sendo muito interessante esse trabalho, porque está sendo uma descoberta, né? De gestão e de modos de proceder diferente, porque eu trabalhei na arquidiocese, trabalhei com os jesuítas, mas cada um tem um modo de proceder diferente, né? Todos é tudo a mesma igreja, mas a igreja é tão rica em carisma, né? Porque são coisas totalmente diversas, né? Diferentes. Está sendo muito interessante, por quê? Não vou dizer que não existia comunicação, porque comunicação existe em todos os lugares, né? Se existe diálogo, se existe conversa, já existe comunicação, né? Não é somente ter rede social ou ter um site, também é muito importante como estratégia, né? Mas em todos os lugares existe comunicação. Só que não existe um trabalho de comunicação estruturado aqui, né, na Congregação dos Missionários de São Carlos. Então, nós estamos fazendo um trabalho de estruturação da comunicação, né? Esse é um pouquinho do meu desafio atual, né? Porque a comunicação existe, mas e agora? Vamos trabalhar ela como estratégia, né? E é muito importante a gente entender também que a comunicação ela envolve uma mudança de mentalidade, né? Entender que a comunicação ela não é um fim nela mesma, né? Isso eu repito muito aqui, inclusive para os padres que trabalham com a gente, né? A comunicação ela não para nela mesma. A comunicação, na verdade, ela fala muito pouco de si e ela fala muito mais dos outros, né? Então, por exemplo, quando eu disse que a comunicação ela tem que estar envolvida em todas as pastorais, que ela tem que estar envolvida em todos os setores, não é só para lá, para ter a informação, para saber, é ser enxerido sim, mas não é só, não para nisso, né? Mas é para comunicar o bem que está sendo feito. Por exemplo, temos lá a pastoral da catequese. A pastoral da catequese precisa ter lá, vamos fazer uma meta, vamos ter 20 catequizandos. Tá, e qual que é a estratégia que a gente vai buscar para ter esses 20 catequizandos, né? Então, isso, a própria pastoral da catequese vai fazer, na verdade, não deveria ser a comunicação, porque a comunicação detém a estratégia, detém as redes sociais, detém o site, os meios de comunicação, os veículos de comunicação, o relacionamento com outras instituições, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que a comunicação deveria estar envolvida em todas as pastorais, todos os setores, né? Porque, usando esse exemplo ainda da catequese, por exemplo, vamos fazer um formulário para as pessoas se inscreverem, né? Aí a pessoa se inscreveu e não foi, né? Então, vamos fazer um relacionamento com ela, vamos mandar um e-mail, vamos fazer um mail e mandar um e-mail marketing chamando e convidando para participar da missa, para participar de uma outra pastoral, e depois que a criança terminar a catequese, ela vai se envolver em qual pastoral, né? Então, vai se envolver, sei lá, na pastoral do dízimo e assim por diante. Às vezes as pessoas, às vezes não, acho que quase sempre, isso serve para os padres também, as pessoas querem trabalhar, querem ajudar, querem auxiliar, só que a gente não sabe como, né? Não sabe como identificar essas pessoas e chamá-las para ajudar na paróquia, para ajudar na minha instituição. As pessoas querem se voluntariar, né? As pessoas hoje em dia elas estão muito em busca desse propósito. Então, falando um pouquinho dessa estruturação, né, realmente entender que a comunicação tem que ser estratégica e que a comunicação deve criar pontes entre as pastorais, né, entre as pastorais, entre os setores e tudo mais. A comunicação, ela estando envolvida em tudo, ela vai poder comunicar o bem que a sua instituição faz, que está fazendo, que planeja fazer ou que já fez, né, historicamente. Aqui, por exemplo, nós temos o nosso caso da canonização que foi anunciada no sábado do nosso fundador da congregação, né, pelo Papa Francisco. E a gente vai começar um trabalho de comunicação para comunicar o bem que ele fez lá no passado e que reflete até hoje, né? Então, assim, o bem que foi feito, ele fica registrado para sempre. Mas será que está alcançando as pessoas? Será que está gerando essa curiosidade nas pessoas? Em como essa curiosidade está sendo gerada, né, nas pessoas? Para as pessoas entenderem quem foi o meu fundador, né, o que ele fez, como ele trabalhou, né, onde ele nasceu e assim por diante.
né? Tem várias questões aí que as pessoas têm dúvidas e não sabem onde buscar por vezes, né? Depois, né, eu estava lendo um pouco da mensagem do Papa Francisco, né, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que vai ser nesse domingo, se eu não me engano, e estava lá escrito, né, ouvir com os ouvidos do coração, né, e eu fiquei pensando, né, será que a comunicação, ela só tem que comunicar? Será que ela só tem que postar, ela tem que produzir conteúdo, tem que produzir material, tem que publicar? Será que não está faltando ouvir? Será que não está faltando a gente ouvir um pouco, né, parar e ouvir as necessidades dos outros setores, das outras pastorais, o que a minha instituição está precisando, né, e como comunicação, institucionalmente falando, eu posso ajudar, né, porque há na igreja eu percebo, em todos os lugares que eu passei, há uma questão de muita pessoalidade na comunicação também, né? E como o tema é estruturar uma área de comunicação e melhorar e aprimorar a experiência do evangelizando, o tema dessa palestra, eu vejo que a gente tirar essa pessoalidade da comunicação, não prender a comunicação às pessoas, mas sim às funções dela. Então, por exemplo, na minha paróquia eu tenho um coordenador da PASCOM. O coordenador da PASCOM não vai ficar 30, 40 anos lá, né? Ele vai ficar um tempo e vai sair. E quem vai ser o próximo coordenador da PASCOM? Quem que vai ser o próximo que vai assumir esse cargo? Né? Já há uma preparação para isso, né? Uma linha de sucessão que seja, né? Ou se eu tenho uma instituição que é mais organizada, né? Que de fato tem um funcionário de comunicação, já se está pensando quem assumiria depois dessa pessoa, né? Então, assim, é pensar muito institucionalmente e não na pessoa, não na pessoalidade, né? É um pouquinho bruto de falar, mas não é só um CPF, são CNPJs, né? É importante a gente ter isso muito claro. E entendendo essa comunicação que eu disse antes que ela deve ser estratégica, eu penso que a comunicação ela constrói e desenvolve a cultura de qualquer instituição, né? Ela desenvolve um modo de proceder, um modo de pensar, ela altera, né? E ela, como o Jean disse uma vez para mim, a comunicação ela empurra toda a organização institucional, né, da instituição, né? E de fato eu falo com propriedade porque é isso que está acontecendo hoje aqui na congregação, né? A gente está passando por uma reestruturação total e a comunicação está puxando isso, né? Está encabeçando isso. Isso é porque os padres entenderam que a comunicação é estratégica, que a comunicação não é fazer postzinho na rede social, comunicação não é só atualizar o site, comunicação é além disso. Comunicação é para criar pontes, é para fazer relacionamento com outras instituições. Eu fiquei pensando, agora vai começar as festas juninas, por exemplo, nas paróquias. Na minha cabeça, assim, o que eu penso, né? Quem que deveria entrar em contato, por exemplo, eu vou fechar a rua, com a CET. A comunicação, o padre faz o ofício lá e a comunicação vai lá, como relações institucionais, vai lá falar com a CET, né? Porque a comunicação ela tem que fazer essas parcerias, ela tem que estar antenada no que está acontecendo, né? Então, e isso também é aquilo que eu disse, a comunicação estar atenta ao que as pastorais ou outros setores estão precisando, né? Se tornar uma comunicação estratégica, né? E o Jean falava um pouquinho, né, no começo, né, que nós somos chamados a propagar, a anunciar o evangelho, e de fato, né? Por quê? Porque somos todos comunicadores. Isso aqui que a gente está fazendo agora, essa palestra, o que a gente está desenvolvendo agora, é uma comunicação, né? É um trabalho de comunicação. Então, eu vejo que tudo, a gente sempre comunica algo, né? Seja com o nosso corpo, com a nossa fala, com os gestos, com o toque, tudo é uma comunicação, né? Então, é entender isso. A comunicação, ela vai além, né, de tudo isso de rede social, de marketing digital. Ela vai, na verdade, é a base da comunicação, né? Que a gente já está pulando fases e indo já lá para o marketing digital e pensando na rede social e pensando o que eu vou publicar, mas o relacionamento entre as pastorais, será que está funcionando? Será que está organizado? Porque eu fico pensando, né? Se não entende a comunicação como estratégica, se não entende a comunicação como ponte entre setores, certamente a instituição vai estar desorganizada. Certamente.
E a instituição estando desorganizada, o que a comunicação vai falar? O que a comunicação vai comunicar? Né? Não vai comunicar o que minha instituição está fazendo de forma desorganizada, né? Então, assim, é muito importante entender essa. Eu fico nesses dois pilares: comunicação como ponte entre setores, né? Comunicação como ponte e comunicação estratégica. Eu acho que tendo muito consciente esses dois pontos, acho que a instituição começa a funcionar de forma melhor para comunicar o bem que ela já está fazendo, né? E aqui eu encerro a minha fala. Não sei se o tempo, eu não fiquei olhando a hora, não sei se deu tempo, já. Não, tá, sim. Eu queria fazer um bate-papo com você, Francisco, em alguns aspectos que você foi levantando e que eu acho que é bem interessante, né? O primeiro ponto é que quando a gente olha para a comunicação de forma estratégica, ela vai exigir de nós, enquanto instituição católica, uma postura de profissionalização e de investimento, né? Quando se fala em profissionalizar, logo existe uma questão ligada a investimento, que não está só na dimensão financeira disso, né? Existe a dimensão financeira, mas de pessoas, de recursos, né? Então, quando a gente pensa a comunicação enquanto estratégia dentro da igreja, logo a gente tem que também alinhar essa expectativa estratégica à dimensão de investimentos, né? Então, isso, senão a gente vai acabar a gente vai acabar querendo fazer algo que a nossa capacidade de desenvolvimento não vai, de atender aquela demanda não vai conseguir. Por exemplo, o Francisco trabalha com os escalabrinianos. Os padres compreendiam naquele momento, quando eles iniciaram um processo de estruturação do departamento, que sozinhos eles não iriam conseguir estruturar. Eles precisavam de um suporte técnico para desenvolver o projeto com eles. Então, a primeira coisa, foi bem interessante que a primeira coisa que eles fizeram foi que eles precisavam ser formados. Então, eles pediram para eu ir até o governo deles, que é aqui no Ipiranga, inclusive, e eu dei uma formação para eles sobre transformação digital na evangelização. E quando eles tiveram essa formação, isso despertou neles uma compreensão de que era preciso dar passos um pouco mais largos do que eles imaginavam e que esse passo envolvia algo que era fundamental, que era a profissionalização. E aí foi quando eles me chamaram e perguntaram se eu poderia dar consultoria para a gente iniciar o projeto de fundação do departamento, que o Francisco hoje é o gestor. Então, eles tiveram que se dedicar a isso, e aí houveram vários esforços. O primeiro foi que eles precisaram dedicar um padre a essa função, depois recurso financeiro, tempo do padre para se dedicar a isso, né? O padre Evandro, muito disponível e aberto a ser formado, né? Começou a estudar sobre comunicação, né? Eu lembro que algumas conversas que eu tinha com ele, ele trazia o conteúdo que ele estava estudando, e isso é muito legal, porque o interesse é genuíno. Então, não é só um investimento financeiro, tem investimento pessoal, investimento de educação, de estudo, para desenvolver esse trabalho, e de estrutura, que aí a congregação precisou contratar profissionais, precisou montar um departamento, investir em equipamento, né? E aí a congregação tem investido bastante nisso, né, Francisco? Então, eu acho que esse ponto é fundamental dentro desse processo de melhorar a comunicação, que no final das contas o que a gente quer é transformar a experiência de quem está sendo evangelizado, né, para que as pessoas de fato recebam aquilo que nós somos chamados. Sim, o que eu vejo essa questão do investimento, né? É muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem uma comunicação que é estratégica e que cria pontes, a primeira coisa que ela vai dar é retorno institucional, né? Ela vai te dar credibilidade, né? Então, assim, no primeiro momento, não espere retorno financeiro da comunicação. Isso é para os padres, né? Não sei se tem padres aqui, é interessante, né? Mas vejam, né?
o que importa no final não é somente o retorno de dinheiro, mas o retorno institucional, eu ter credibilidade, eu ter fiéis na minha paróquia, que são atingidos pelo marketing, né, gerado pela comunicação e assim por diante. E depois, você tendo um retorno institucional, imagina, você tendo uma paróquia cheia, você tendo uma missa com muita gente, você vai ter retorno financeiro, obviamente, né, mas isso trabalhando numa comunicação estratégica, num planejamento de comunicação, e do outro lado, para os comunicadores, planejem-se. A gente precisa dar projeto para a comunicação, né? Não é só pegar lá, eu vou pegar um cabo de vassoura, colocar a câmera com elástico e fazer a tradução da missa. Isso não é porque a gente pega a pobreza e tudo mais, não é só isso, né? A gente precisa dar um projeto para a comunicação, para fazer uma comunicação bem feita, para criar credibilidade, né? E hoje em dia, gente, está tão fácil fazer uma live, por exemplo, fazer uma comunicação, as ferramentas estão aí, são gratuitas. Quem não tem um celular hoje, que não pega 2 botões, você começa a transmitir ao vivo, né? Isso há 15 anos atrás era inviável, você não conseguia, não tinha como fazer isso, né? E hoje em dia você tem tudo na sua mão, né? Você pega o celular, você consegue 2 botões, você aperta, você está ao vivo para o mundo inteiro ouvir, né? Então, é entender o potencial que a comunicação tem, isso para nós comunicadores. E do outro lado, que são os cabeças, os padres, quem está à frente, entender que, de fato, a comunicação ela precisa de um apoio, né? Precisa de um apoio, tanto financeiro quanto institucional, dar autonomia para a comunicação trabalhar. Isso é muito importante. Se não tem, isso eu já experienciei também, se não tem apoio dos cabeças, quem está acima, quem está no governo, não funciona. A comunicação não consegue. Porque a comunicação, é como eu disse, ela não é um fim nela mesma, né? Então, ela depende dos outros setores e os outros setores dependem da comunicação também. Legal. Tem uma pergunta aqui do Evandro que é a seguinte: quais as dicas para criar ponte entre as pastorais, setores, serviços e pessoas, tendo presente que o criar ponte não deve depender de uma pessoa para evitar o personalismo? Aqui tem 2 vertentes. A primeira vertente é uma vertente de uma instituição católica. Vamos prever que você tem colaboradores, funcionários ali trabalhando. A primeira questão é não ter esse personalismo, de fato, não depender de uma pessoa. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu sou o gestor de comunicação dos escalabrinianos, mas eu tenho que desenvolver o cargo para que a próxima pessoa que chegue e ocupe esse lugar, ela consiga ter os contatos com as pessoas, consiga ter o relacionamento com as pessoas. Então, quando eu vou me relacionar com uma paróquia ou como uma obra da nossa missão, não é o Francisco falando, é o gestor de comunicação que representa a congregação, né? Isso tem que estar muito claro, tanto para quem trabalha na comunicação, quanto para quem recebe a informação e quem é o gestor acima dessa pessoa que está na comunicação, né? Para fazer essa ponte, precisa de fato não ter esse personalismo, né? E assim, e ferramental, assim, para você criar ponte, existem várias ferramentas, né? Então, assim, a minha sugestão é que a comunicação ela comece a ser enxerida, ela comece a se envolver em tudo, né? Se envolver na catequese, se envolver no crisma, se envolver nas obras e avançar. Claro, você vai receber um monte de não, você vai falar, não, aqui não entra agora, mas eu acredito muito naquela frase, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora você chega lá, né? Vai, tenta uma vez, vai lá e tenta de novo. Não deu certo, deixa para o próximo semestre, vai lá e tenta de novo. Até uma hora que vai funcionar, né? Porque é a insistência, a persistência, né? Acho que para trabalhar como comunicação estratégica é muito importante, porque infelizmente, na igreja ainda a gente não tem essa mentalidade, né? Na igreja, não digo na igreja como um todo, mas em alguns locais da igreja a gente não entende ainda a comunicação como estratégica. Porque eu vejo, por exemplo, lá o Vaticano, a Santa Sé, eu vejo que eles já entenderam que a comunicação deve ser estratégica, né? Então, a comunicação lá passou por uma grande reformulação. Então, gente, a gente é católico, então a gente não deve ser menos católicos que eles, né? Vamos estruturar a nossa comunicação também, do jeito que eles fizeram lá. Tá mudo, Gê. Tá mudo. Verdade isso que você falou, né? Já que Roma tem se profissionalizado, por que a gente não vai ser menos católico do que eles, né? A gente precisa também se profissionalizar.
Uma coisa que eu acho importante para a gente entender quando se trata da comunicação, e o Francisco abordou isso com uma outra perspectiva, mas eu gosto de usar esse termo mais popular, é que não vai adiantar nada nós fazemos a divulgação das coisas, porque a gente entende hoje a comunicação na igreja como divulgar as coisas. Por exemplo, tem a festa, Pascom, faz essa coisa, tem não sei o quê, divulga isso aqui, faz o panfleto disso, o card disso. Eu vou criando divulgação, eu uso canais de comunicação, mas eu não uso a comunicação como estratégia, isso é um perigo. Por quê? Porque nós fazemos propaganda enganosa, no final das contas. O que é isso, Jean? Por exemplo, você criar uma campanha linda, maravilhosa, perfeita, para levar as pessoas para a missa, certo? Vamos pensar aí. Vocês contrataram, a gente fez uma campanha, a Dominus fez anúncio, publicidade, gravou um vídeo e montou para levar todo mundo para a missa na sua comunidade. Só que quando as pessoas chegam na missa da sua comunidade, o som é ruim, a homilia do padre é péssima, a acolhida é um terror, nada corresponde à campanha de divulgação. Aquela divulgação não faz sentido com a realidade. Por isso que quando a gente fala que comunicação é estratégia, a comunicação nos empurra a estabelecer algo importante no processo evangelizador, que é a qualidade da entrega do nosso serviço de evangelização. Uma empresa que quer divulgar bem os seus produtos, ela precisa ter qualidade. Se ela não tiver qualidade na entrega desse produto, ela não vai vender. Quem aqui já não comprou um produto que a imagem... vou dar um exemplo do McDonald's, aconteceu recente. Ele divulgou, quem acompanhou aí a polêmica do hambúrguer de picanha, que não é um hambúrguer de picanha, é um hambúrguer sabor de picanha. Não tem picanha no hambúrguer. E aí o Procon bateu em cima, propaganda enganosa e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a comunicação na igreja não pode ser só o meio de divulgação. A gente usa os canais de comunicação, mas a gente precisa entender ela como estratégia, como o recurso que transforma o nosso negócio, a nossa forma de evangelizar. Eu gosto de usar a palavra negócio, porque a gente entende negócio muito como mercado, como dinheiro e tal, mas eu acho que a gente tem que entender a igreja como um negócio no sentido de estratégia. Nós temos um negócio a zelar, nós temos uma instituição a promover, uma mensagem a preservar, que já existe há mais de 2000 anos, e que, na verdade, começou a ser transmitida por 12 pessoas que não entendiam nada de comunicação, que não tinham internet, que não tinham TV, que eram 12 homens rudes e simples, mas que transformaram a humanidade. E nós temos a tecnologia, temos a internet, e será que a gente vai ser capaz de transformar a humanidade? Então, a comunicação tem esse poder, esses homens mudaram a nossa vida. A gente está aqui hoje, nessa sala, por causa desses homens. A comunicação deles surtiu efeito, e a nossa? Então, isso é estratégia, isso é uma visão de negócio, uma visão de futuro. Então, entender isso é fundamental para o processo evangelizador. O Frei Marcos, até se o Frei puder dizer qual é a instituição, que ele trabalha, o que ele faz na congregação, Frei, é legal para a gente saber. Parabéns por este momento de troca de experiência, está dizendo. A Paula Barreto é nossa cliente, eu acho que a Paula é a Paula da Santos Anjos, da comunidade de Santos Anjos, eu acho que porque a Paula é psicóloga, está ali, Paula Barreto, psicóloga, então eu acho que é a Paula, sim, da Santos Anjos. Acho que é um grande ponto dessa comunicação, é o tempo dedicado que a gente precisa investir na comunicação, ela faz essa reflexão. O Marcos está perguntando o seguinte: tem algum exemplo de algo que mudou na instituição após a estruturação da comunicação dos escalabrinianos? Olha, dos escalabrinianos ainda não, porque a gente está estruturando. Então, a gente vai ver a transformação daqui a um tempo. Mas no colégio onde eu trabalhei, nos Jesuítas, quando a gente chegou lá, era um colégio, tinha um posicionamento tradicional conservador, E a gente precisava transformar o colégio num colégio tradicional e inovador.
né? Porque o conservador é uma palavra muito pesada, as pessoas não viam isso como positivo, viam como negativo. E o que nós fizemos? Fizemos uma pesquisa de mercado para tentar entender. Isso é projeto, vejam, né? Envolveu um investimento. Fizemos uma pesquisa de mercado para entender o que as pessoas estavam, quais eram as perspectivas das pessoas como escola para os filhos delas, né? E nós entendemos isso. Nós vamos transformar para o colégio tradicional e inovador. A partir disso, a comunicação fez um trabalho de análise diagnóstico do que precisaria ser melhorado estruturalmente como prédio, comunicação como prédio. Depois, como pessoas, como recursos humanos dentro da empresa, a comunicação fez essa análise. Então, assim, um clima institucional dentro da empresa, que é uma função um pouco de RH, que passa pela comunicação, pelo endomarketing que a gente fala, né? Então, isso... E depois de 3 anos, nós montamos um projeto que chamava Sanfra 2020, que é o nome, é o apelido do colégio, Sanfra 2020, que passou por uma revitalização total. Então, fez um retrofit no prédio de 90 e tantos anos, que, imagina, você transformar um prédio de 90 anos tombado num prédio inovador. Como? Né? Como conseguimos? Pela comunicação. Né? Então, assim, essa transformação é nítida de ver, assim, prédio é físico, dá para tocar, né? Você vê, né, o trabalho que a comunicação realizou na instituição. Legal. Depois, só um adendo, Jean, que você estava falando, né, dos 12 homens, né, dos discípulos, dos apóstolos, né? Eu fiquei pensando assim, imagina a Bíblia. Eu acho que a Bíblia foi uma tremenda ferramenta, estratégia de comunicação, né? Eu não entendo muito como é que foi, como é que a Bíblia foi escrita de fato, como é que se ela foi contemporânea, isso eu não entendo muito. Mas eu fico pensando no planejamento que eles fizeram para escrever a Bíblia, para escrever todos os livros ali. Como é que a gente vai divulgar isso? Como é que a gente vai propagar isso? Né? Imagina o que eles ficavam pensando lá 2000 anos atrás, gente, né? Eu fiquei pensando nisso, né? A Bíblia como estratégia de comunicação. Olha que interessante, né? Como a gente vai pensando. E a gente pensando, Jean, também como uma comunicação estratégica, a gente tem que tomar muito cuidado com outro ponto que você falou, né? Do McDonald's, que é o McDonald's, que tem uma marca consolidada, que é Share of Mind, que todo mundo conhece, né? Que não precisa se preocupar com comunicação, não é? E eles caíram uma campanha inteira, né? Imagina um investimento em TV, em rádio. Imagina quantas pesquisas eles não fizeram e ainda assim erraram, né? Então, aí o CONAR, que é o órgão regulador da comunicação, foi lá e caiu em cima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a gente profissionaliza a nossa comunicação, a gente também está sujeito a essas questões, como igreja, né? Isso é uma questão legal, né? Então, a gente tem que ter isso muito consciente. Direito autoral de imagem, tem que tomar muito cuidado quando você estrutura um setor de comunicação. Qual imagem eu estou utilizando, qual arte eu estou fazendo e postando. Isso pode dar sérios problemas para a igreja, para a paróquia, para a instituição em si, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E um último ponto que o Jean também colocou, a comunicação ela não se resume a veículos, a canais, né? Canal é canal, né? É por onde eu faço a comunicação. A comunicação não é isso. A comunicação é, como eu disse, é relacionamento, é a ponte, né? Entre os setores, assim por diante. Muito bom. O Evandro está fazendo uma partilha e essa partilha se resume também numa pergunta. Francisco. O Francisco tocou num ponto bem importante, que o Papa Francisco está refletindo na mensagem para o Dia Mundial da Comunicação. Por sinal, leiam, está muito boa. Que é ouvir e o Papa acrescenta, com o coração. Pelo que eu vejo, nós comunicamos sem ouvir as pessoas. Nós queremos falar, anunciar, comunicar, mas não estamos ouvindo o que as pessoas estão precisando. O que uma comunicação estratégica tem a orientar no sentido de ouvir, acolher as necessidades das pessoas? Eu vejo aquilo que eu comentei antes, né? Eu vejo que a comunicação estratégica, ela tem que ouvir as necessidades do outro, né? Do setor. Isso formalmente, por exemplo, vai ter uma reunião da catequese. A comunicação vai participar, vai lá. A comunicação não pode se fechar nela mesma, não pode criar panelinhas de comunicação e ficar nela mesma. Não, a comunicação tem que ser
Acho que não deveria, assim, eu vou falar talvez uma heresia para alguns, acho que não deveria existir PASCOM, acho que a PASCOM deveria estar em todas as pastorais, né? Deveria ser algo dissolvido, né, entre as pastorais. Para quê? Para que a gente pudesse ouvir a necessidade das pessoas, para que a comunicação auxilie elas, né? E aí dos dois lados, as pessoas entenderem que a comunicação é estratégica e pode me auxiliar em em várias deficiências que a minha pastoral, que o meu setor tem, e o outro lado, a comunicação se interessar pelo problema do outro, pelo problema de um setor, de uma pastoral. Veja que eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando assim, eu estou me interessando aqui pelo problema da irmã Daiane, né? Eu estou me interessando pelo problema daquele setor, daquela pastoral, né? Então, assim, tirando o personalismo, pensando institucionalmente, né? Qual que é as dores daquela pastoral? O que que ela precisa de ajuda, né? E aí, sim, a partir da comunicação, eu vou começar a auxiliá-la, né? Entendendo, antes de tudo, a comunicação como estratégia. Legal. Tem um comentário aqui da Aline, ela disse: se os apóstolos só com a voz e com cartas levaram o nome de Jesus ao mundo todo, quanto mais nós temos esse dever diante de tantos recursos que temos hoje. É verdade. E, na verdade, o quanto é o nosso potencial, na verdade, né? Para transmitir. Mas eu acho que a palavra que o Papa Francisco fala sobre ouvir é muito importante para a nossa reflexão enquanto comunicadores, porque nós comunicamos para nós mesmos hoje dentro da igreja. Se você for olhar como nós estabelecemos a nossa estratégia de comunicação, ela é uma estratégia, eu vou dizer algo que é meio forte, assim, mas ela é egocêntrica, ela é centrada no nosso ego enquanto verdade. Nós temos a verdade, nós somos os que têm que propagar a doutrina, nós criamos uma necessidade de vomitar a doutrina às pessoas, porque literalmente o que a gente faz é essa expressão, nós não dialogamos com as pessoas para que elas conheçam a doutrina. A gente lança isso, a gente faz esse vômito mesmo de informação para as pessoas. E vômito não é agradável nem de ouvir, né? A gente falar a palavra vômito não é agradável, é agressivo, inclusive. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o Francis falou uma coisa importante, né? O McDonald's gastou provavelmente muito dinheiro com pesquisa para fazer a campanha que resultou num problema para ele. Comunicação é pesquisa, é assim que a gente ouve também, né? A gente precisa conhecer a humanidade. Um comunicador, por exemplo, que tem asco, né? Que não gosta de lidar com os problemas da humanidade, que não consegue ter a percepção da empatia sobre os mais fragilizados, por exemplo, ele não vai conseguir se comunicar. Como é que eu vou evangelizar, por exemplo, uma pessoa afastada da igreja, se eu não consigo descer no nível dela, que na verdade não é nem descer, porque eu acho que a palavra descer não é adequada, mas se eu não consigo me colocar no lugar dela para entender o que ela precisa ouvir. Eu preciso primeiro conhecer essa pessoa. E evangelização é relacionamento. Você não evangeliza ninguém só com a palavra. Por exemplo, se você olhar quem que te levou para a igreja, foi alguém que é um amigo, alguém que você tinha uma relação estreita, ou alguém que conseguiu a sua confiança, né? Estabelecer um relacionamento de confiança. E você não gera confiança impondo as coisas. E esse é um processo fundamental dentro da comunicação. Ninguém pode impor algo, vender algo. Você precisa levar a pessoa à experiência de comprar algo, de aderir a algum serviço seu a partir daquilo que você convenceu por meio de uma mensagem que estava baseada na necessidade dela. Você compra uma geladeira porque a sua estragou, você não compra uma geladeira porque acordei hoje e quero comprar uma geladeira. Não, a geladeira estragou, eu vou casar, preciso de uma, eu vou me mudar, ou a minha não serve mais porque é pequena, existe uma necessidade. Então, existe uma necessidade também das pessoas de ouvir sobre evangelização. E qual é essa necessidade? Qual é esse buraco, essa fenda que está aberta e que eu posso entrar? É essa fenda que eu tenho que olhar, né? Não é a luz que entra pela fenda o meu foco é a fenda aberta.
por que que ela está aberta. E ali eu entro com a mensagem a correta, né, exata. Então, bem cirúrgico no processo evangelizador. O Frei respondeu que ele é dos frades menores, mora no convento de 350 anos em São Francisco do Conde, na Bahia, Marcos. Ó. E o serviço dele é na paróquia como animador pastoral. Muito bom. A Glória está perguntando aqui. Bom dia, meu primeiro Conexão Evangelizar e realmente não entendo nada sobre esse assunto. Mas quando se fala em não haver pessoalidade, você se refere exatamente ao quê? Ao que chega ao público ou ao que se refere à coordenação da comunicação? Os dois. A primeira é o que chega ao público. Não deve, por exemplo, não deve ser a comunicação da instituição não deve ser a sua pessoal. Não deve ter opiniões, não deve ser a instituição ali representada. E o segundo, a coordenação, sim, da pessoa. Não deve se prender, porque é exatamente isso. Não é a pessoa ali, é a coordenação, é o coordenador, a coordenadora que está ali, né? Não é o Francisco, não é a Ana Cláudia, não é a Maria, não é, né? É a coordenadora da comunicação, né? Então, a gente tem que entender isso, a pessoalidade é isso, não é os dois lados. O primeiro é o que chega ao público, que não deve chegar carregado da minha opinião, né, mas sim da instituição, e essa questão da coordenação, do CNPJ, né, da função da pessoa, o que ela representa ali. Eu só queria fazer um link com o que o Jean falou, que eu acho muito interessante as falas do Jean, essa questão de pescar dentro do aquário. A comunicação da igreja ainda vai lá pescando dentro do aquário, né, e tá lá fácil, é uma zona de conforto, né, e a gente fica lá. Eu vou lá, faço faço um planejamento de rede social para aquele mês, vou falar só para dentro, vou falar só para dentro, para as pessoas. Agora, eu vou citar de novo, a gente tem um exemplo da canonização de Scalabrini. As pessoas não sabem nem quem é Scalabrini, né? Precisamos dizer para elas quem que é Scalabrini, é um nome estranho, né, para elas, né? É um nome italiano, então vamos lá, vamos explicar para elas de onde veio o Scalabrini, onde ele nasceu, em qual contexto ele nasceu, o que ele fez, ele foi padre, depois foi bispo jovem, né? Então, assim por diante, tem que explicar, deixar tudo esmiuçado. Isso é importante também até no relacionamento com a imprensa. Uma questão interessante na Jornada Mundial da Juventude, foi feito um manual para a imprensa, né? Como é que você se refere ao Papa, né? Quando o Papa foi o Bento XVI renunciou e o Papa foi eleito, o Papa Francisco. A imprensa ficou na dúvida se é Papa Francisco, só é Papa Francisco primeiro, né? Olha a dúvida básica, né? Para entender, para a imprensa entender, né? Às vezes eu assisto jornal, aí aparece lá no jornal, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, não é uma confederação, é uma conferência, né? Então, assim, a gente, na comunicação básica com as pessoas que estão fora da nossa realidade, é tentar ter a cabeça fora, né? Tentar ficar fora, olhar de fora. Quem está olhando de fora, como é que ela imagina aquilo? E aí é importante também a pesquisa, né? Quando você faz uma pesquisa, você realmente atinge pessoas que você não é da igreja, por exemplo, mas que tem uma opinião acerca de, né? E, gente, eu vejo, né, que as empresas hoje em dia, né, no mundo corporativo, as empresas estão falando muito sobre propósito, né, sobre buscar o propósito, precisamos buscar o propósito da empresa, a cultura. A gente tem isso há muito tempo, a igreja, né? Então, assim, é muito fácil para estar tudo na nossa mão aqui, ó, né, para a gente comunicar. A gente tem propósito, a gente sabe o que a gente quer, né, como igreja, né? E ainda mais nesses tempos, gente, Papa Francisco é uma pessoa super midiática, sai bem nas fotos, tá ali disponível, e é uma pessoa que fala fácil. Vejam, né? Não é uma pessoa de linguajar difícil, que tem uma fala difícil. Realmente por causa disso, porque ele entendeu que a comunicação dele precisa ser simples para quem é de fora da igreja entender. E a Conhece gente a também cultura das pessoas, né? exatamente. E a gente quer ser menos católico que o Papa, né? Então vamos lá, vamos trabalhar essa nossa comunicação mais simples para que as pessoas de fora desse aquário possam entender o que a gente está querendo dizer para elas. Não sei se vocês acompanharam isso que o Francisco estava falando, tem uma situação agora recente que me incomodou bastante. Não sei se vocês viram a entrevista daquela atriz Cássia Kiss, que teve a experiência, está tendo a experiência dela de conversão,
E aí a gente vai vendo como nós temos uma evangelização medíocre e até grosseira com as pessoas, porque, por exemplo, na entrevista ela fala algumas coisas que, de fato, você vê nitidamente que ela está iniciando o processo de caminhada dela. Ela cita a missa tridentina como a missa dos apóstolos, né? E faz alguns comentários nessa linha que, na verdade, não está totalmente enquadrada ali num padrão litúrgico, numa doutrina, nas regras básicas da boa liturgia, enfim, todos os aspectos que a liturgia sempre gera muita polêmica. E aí, quando eu vi a entrevista dela, eu não me ative a isso, eu me ative muito mais à experiência dela e testemunhal de uma mulher que abortou filhos, né? Ela fez aborto e agora estava ali diante de um programa de TV falando que estava vivendo uma experiência nova de conviver com famílias numerosas e tudo mais. Eu achei aquilo belíssimo, super interessante. E depois eu comecei a ver a enxurrada de comentários dos juízes das redes sociais. E aí uma das pessoas que eu vi colocou assim: alguém avisa a Cássia Kiss que a missa tridentina não é a missa dos apóstolos? E aí isso veio inclusive de um sacerdote, né? E aí eu disse, como ele comentou isso publicamente, eu fiz um comentário na dele: ô padre, deixa ela viver a experiência dela de evangelização, né? Ela está começando a caminhada dela. O senhor com certeza já falou muita besteira e continua falando com certeza. Então, se o senhor com toda essa caminhada ainda fala besteira, imagina ela que está começando. A gente consegue, aí eu complementei dizendo assim, a gente consegue olhar para a volta do filho pródigo e dizer para o pai: poxa, mas você vai matar um bezerro para ele que te abandonou, que fez tudo isso, e eu que estou aqui do teu lado, tu não faz nada? Ou eu vou olhar e vou me unir ao pai e dizer: nossa, que alegria o nosso irmão de volta. A nossa comunicação tem que ser essa, não a do irmão que olha e vê tudo aquilo sempre pelo lado mais pessimista, entendeu? A gente sempre, parece que a gente faz questão de olhar para o novilho gordo que o pai deu para a festa, do que olhar para o irmão que está comendo novilho que voltou. Entendeu? Então, a nossa comunicação precisa ser estabelecida para a pessoa, não para mim, porque eu acho, porque eu quero. Né? Existe uma coisa importante na evangelização, que é a liberdade do outro, e que também está ligada à comunicação. Olha que interessante. Né? Qual é o grande segredo da comunicação? A liberdade de imprensa, a liberdade de poder falar o que eu quero. Qual é o grande segredo da evangelização? A liberdade do outro. Eu não posso invadir. Eu tenho que respeitar isso. Né? E isso está muito ligado à comunicação também. Então, as nossas brigas em redes sociais por caminhos ideológicos dentro da igreja, existe uma série de coisas que acontece hoje que não são testemunhais para a experiência de evangelização, que não é daqueles que estão aqui, nessa sala seleta de pessoas católicas, né? Que já têm uma experiência com Deus, mas é de pessoas que não estão aqui, cujo objetivo nosso de estar aqui é por eles, não por nós só. A gente está aqui também por eles, certo? A Paula está perguntando para a gente, Francisco, sobre se precisa ter uma equipe dentro da instituição e uma equipe fora, que seja expert, por exemplo, nesse tipo de estratégia, né? A contratação, por exemplo, de serviços terceiros, provavelmente é nessa linha. Eu acho importante, sim, Paula, porque a realidade da igreja hoje são de equipes enxutas de comunicação. Por exemplo, aqui na congregação, nós temos a Dominus, que nos atende na questão do marketing digital, de planejamento e tudo mais. Coisas que nós não daríamos conta de fazer, né? Mas lembrando, a estratégia é da instituição, né? Porque a Dominus, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Dominus que é que a gente trabalha. A Dominus, ela tem estratégia dela de comunicação, mas é para ela, né? Por exemplo, o evento que ela está fazendo hoje, que é o Conexão Evangelizar, faz parte de uma estratégia de comunicação, né? E quando ela vai atender uma empresa, ela vai atender às necessidades da empresa, da instituição católica, né? Porque a instituição tem uma necessidade, ela bola a estratégia, alinha com a empresa e executa. Eu acho importante, sim, porque, de fato, a realidade hoje na igreja é de equipes enxutas.
E economicamente falando, sai muito mais em conta, em vez de você ter funcionários trabalhando, você ter uma agência que te atende. Não digo que uma coisa substitui a outra, porque não substitui. É muito importante você ter equipes internas de comunicação também. E isso os cabeças da instituição têm que entender, né? Que de fato não, você pode ter uma agência que te atende, mas se você não tem gente trabalhando dentro, a agência não vai fazer milagre. Não dá Por conta. quê? Porque a detentora da estratégia é a instituição. Quem detém a estratégia, quem sabe onde ela quer chegar é a instituição. A Dominus tem muito claro aonde ela quer chegar, né? Mas e a instituição? Né? E é um Então, assim, trabalho tem de que... 4 mãos, né, Francisco? Não é um trabalho de Exatamente, 2 mãos. exatamente. E fazendo até um link com o que você falou antes, né, existe uma comunicação que ela é reativa e uma comunicação ativa. Né? Então, por exemplo, se dentro da instituição tem uma comunicação que só recebe demanda e publica e faz, é uma comunicação por ela mesma, sem estratégia, que vai comunicar ali o básico, feijão com arroz, eu costumo dizer, né? É uma comunicação reativa. Agora, uma comunicação ativa que vai, que procura, que faz, realmente hoje na realidade da igreja precisa ter uma agência que faz esse suporte, né? Que dá esse aporte dentro da instituição. É que eu vi um comentário aqui que achei muito interessante, da Aline, hoje ela colocou, eu ia falar isso, os irmãos de comunidade julgam a Pascom como chata e metida, que quer fazer tudo certinho, né? Mas também para quem é de fora da igreja, da paróquia, sem estratégia, organização, não dá para transmitir credibilidade para quem não te conhece. Aqui, o que eu aconselho, não briguem, não briga, né? Criem relacionamentos, criem conexões. É aquilo que eu falei, tenta agora, não deu certo, tenta depois. A comunicação ela tem que ser simpática, ela tem que ser RP, né? A Camila, que trabalha aqui comigo, ela fala, o Francisco é todo RP, porque ele vai se dando bem, vai fazendo conexões, network com todo mundo. E, de fato, gente, isso é preciso dentro de uma instituição, dentro da paróquia, né? Porque se a Pascom, ela briga com as outras pastorais, o trabalho acabou. Né? Isso o próprio padre Evandro, que é meu diretor, ele fala muito isso. A gente tem que conquistar os padres, porque se a gente criar um desgaste, acabou, não tem trabalho. Por quê? Porque eu não posso chegar no padre, padre, eu vou te desligar, vou te demitir, tchau, não tem o que fazer. O padre vai estar sempre ali, né? E eu tenho que lidar com as angústias dele, com as necessidades dele, com aquilo que ele não vai me atender de primeiro momento, né? Mas é aquilo, a comunicação, acho que a gente está num tempo de comunicação, né? Acho que nenhuma instituição sobrevive sem comunicação, sem fazer uma comunicação bem feita. E se vai chegar uma hora que todos os outros vão estar andando no ritmo da comunicação, né? E aí esse padre, essa pastoral, esse setor vai entender essa necessidade e aí vai entrar no mesmo barco. Eu acho que é muito nítido isso, acho que não há dúvidas, né? E isso eu posso dizer por outras experiências também que eu já tive e que eu já vi acontecendo. A formação é uma grande estratégia para mudar a cultura da comunicação organizacional na igreja. Né? A gente tem que entender que a comunicação precisa ser trabalhada como parte do cronograma formativo da igreja. O nosso negócio é anunciar, é comunicar. Então, a gente deveria ensinar os nossos agentes sobre processos de comunicação, sobre estratégia de comunicação. Tudo isso deveria fazer parte, vamos dizer assim, da nossa ementa curricular dentro da nossa vida pastoral, só que a gente não tem tido isso mais. E a gente já vai começar agora a encerrar, mas se a gente olhar a história da comunicação no mundo, os grandes momentos da comunicação até o século passado, a igreja estava metida na história. A igreja revolucionava de alguma forma. Porém, no último século, se nós formos observar, não há grandes inovações no meio da comunicação e que envolva o ambiente religioso, ou um padre, ou um bispo, ou alguém que criou algo que é do ambiente religioso católico. Mas, por exemplo, a imprensa, o livro, jornais, revistas, a igreja sempre esteve metida nisso, tanto é que existem santos que são padroeiros de profissionais ou de veículos ou de coisas ligadas à comunicação, porque eles abriram isso, né? Então, o Santo Antônio Maria Claret, que é o fundador dos claretianos, que são os donos da editora Ave Maria,
ele iniciou a imprensa, a impressão de livros e tudo mais de forma popularizada. Então, existem vários santos, várias personalidades da igreja que foram muito impactantes no mundo da comunicação, mas que no último século, vamos dizer assim, a gente deixou muito a desejar no sentido de sermos protagonistas da comunicação no mundo, e a gente precisaria continuar sendo, porque nós temos como missão anunciar, propagar. Nós somos chamados a isso todos os dias, né? Então é isso, chegamos ao final da nossa formação, da primeira, certo? São 5, então você faz aí um risquinho assim, ó, primeira eu consegui, agora vamos para a segunda. Segunda palestra é às 11 horas da manhã, daqui uma horinha, será comigo. Eu vou falar com vocês sobre o marketing digital e o uso dele para promover a pastoral de conjunto. Olha que bacana. Então, você pode ficar ligado, é outra sala, você vai começar a receber já os links e também chegou no seu e-mail aí, procure, pode ser que ele chegou no spam, certo? Você vai lá na caixa de spam e você diz que não é spam, que aí depois a sua caixa vai entender, principalmente quem tem e-mail do Hotmail, Yahoo, essas coisas, eles são bem complexos e lançam bastante coisa para o spam, tá bom? Então, obrigado, Francisco, pela oportunidade de estar conosco, né? E a gente fica muito feliz de poder compartilhar as nossas experiências também com todos vocês que estão aqui na sala, tá bom? Quer deixar um recado? Gente, sim, gente, obrigado pela oportunidade, Jean, pelo pessoal da agência aí. A Dominus, de fato, faz um trabalho fantástico sobre de novidades aí que vai ter hoje à noite, que vão ser muito boas. Então, assistam a palestra da noite, né? Para quem gosta aí de formação, tem novidade aí vindo. E quero agradecer a oportunidade de poder partilhar um pouquinho do trabalho que a gente realiza aqui na congregação e de forma pessoal também, né? Aí trazendo a pessoalidade, né? O Francisco aqui dizendo, agradecer pela partilha, né? Porque é enriquecedor escutar, mas também falar, porque quando a gente fala, a gente se escuta também, a gente vai confirmando aquilo que a gente pensa acerca de comunicação, porque eu sou uma pessoa, respiro, vivo, falo comunicação a todo momento, então agradeço mesmo pela oportunidade, gente, valeu. Legal. Gente, um recadinho paroquial, certo? Eu queria convidar você a fazer aí uma foto dessa tela aqui, pode ser, ou se você quiser bater uma foto sua de frente para o computador, enfim, e botar no seu Instagram e marcar Dominus, @dominus.evangelização, né? Você encontra nós lá no Instagram, mas marca nós, diz lá que você está participando do Conexão, a gente também vai publicar no nosso perfil a sua fotinho, isso ajuda a promover e a divulgar mais o evento, e também aproveite e mande o link da próxima aula para alguém que você conhece, um irmão, uma religiosa, um padre também, eu estou vendo que tem irmãs aqui, né, irmã Daiane, não sei de qual congregação que ela é, mas eu vi que tem padre também, enfim, mande aí para o povo para estar participando, porque está sendo bem legal, a primeira formação já foi maravilhosa, e com certeza nós vamos ter conteúdos bem legais ao longo do dia, tá bom? Lembrar mais uma vez, prepare-se, à noite nós temos um lançamento super mega power especial para vocês, e vocês vão adorar, eu tenho certeza, que eu estou adorando fazer, então eu acredito que o povo que eu tenho trabalhado a formação aí já há tanto tempo vai gostar também, tá bom? Então marca aí a gente quem puder, abre a câmera aí, vamos fazer uma fotinha nossa da galera, vamos lá? Acho que a gente consegue, né? Isso, olha, gente, vocês são muito abusados, vocês ficam tudo com a câmera desligada, vocês são tudo bonito aí, ó. Podia estar todo mundo com a câmera ligada durante a formação. Vamos lá, vamos fazer um print aí, Marcos, ajuda nós. A Amanda está ali, ó, a Amanda que também vai dar palestra hoje, o Jorge da agência que trabalha no atendimento. Olha só, nós estamos tudo aí participando. Tem gente de todo lugar aí do Brasil. Vamos lá, printando a tela. Pode fazer, Marcos? Posso. Sorriso, perfume, bora. Tirado. Faz a segunda tela também. Ó, irmã Gorete, Padre Evandro, que alegria vocês aqui com a gente, que legal. Peraí que eu vou fazer a segunda tela. Só um pouquinho, vai dar certo. Segunda tela.
Ok. Aê, valeu, gente. Foi muito legal. Até daqui a pouco, hein? Espero vocês às 11 horas. Vamos garantir aí sempre mais de 50 pessoas nas palestras, tá bom? Um abraço, tchau.